Amelia Earhart. Olha, só de ouvir esse nome a gente já pensa em aventura, em coragem, em quebrar limites, né? É um nome que virou lenda. E é justamente a história por trás dessa lenda que a gente vai desvendar agora. Pois é, o nome dela virou sinônimo de coragem, de ir além. Mas para a gente entender de verdade o impacto que ela teve, a gente precisa separar um pouco o que é mito do que é fato. E para começar, já vamos com uma pergunta que pode surpreender muita gente. Amelia Earhart foi a primeira mulher a voar? A resposta, bom, a história é um pouquinho mais complexa do que parece. Então, vamos aos fatos. A primeira mulher no mundo a conseguir uma licença de piloto foi, na verdade, a francesa Raymonde Delaroche, lá em 1910. O grande feito da Earhart, que é igualmente incrível, foi outro. Ela foi a primeira mulher a voar sozinha sobre o Oceano Atlântico, em 1932. Ou seja, ela não foi a primeira a voar, mas os voos dela foram tão marcantes que mudaram completamente o jogo para todas as mulheres na aviação. Ok, então, de onde veio toda essa paixão por voar? É curioso, porque não foi algo que ela planejou a vida inteira. Na verdade, foi um único momento, um estalo, que mudou tudo para sempre. 10. Só isso. Esse número é a chave para entender o começo de toda essa história. 10 minutos. Foi exatamente esse o tempo que ela passou no ar, sobrevoando Los Angeles em 1920. E esses 10 minutinhos foram o suficiente para acender uma chama, uma paixão que ia durar a vida inteira. E olha só o que ela mesma disse sobre esse momento. A sensação foi certeira. Quando meus pés tocaram o chão, eu soube que tinha que voar de novo. Não tinha mais volta. E a partir daquele momento, a determinação dela foi surreal. Primeiro, ela foi ter aulas de voo com a neta Snook, que era uma das pouquíssimas mulheres pilotas da época. E para pagar por tudo isso, ela ralou muito. Trabalhou como motorista de caminhão, como fotógrafa, juntou cada centavo. Com a grana, ela comprou o primeiro avião dela, um Kinner Airster amarelo que ela chamava de Canário. E não demorou muito não. Em 1922, ela já estava quebrando seu primeiro recorde, o de altitude para mulheres. E agora a gente chega no capítulo que transformou ela numa celebridade mundial. Aquele momento em que ela deixou de ser só uma passageira famosa para se tornar, de fato, a piloto do seu próprio destino. Em 1928, ela já tinha ficado famosa por ser a primeira mulher a cruzar o Atlântico num avião. Só que, como passageira, a imprensa logo a apelidou de Lady Lindy, comparando com o famoso piloto Charles Lindbergh. Mas para ela, aquilo não bastava. Ser só bagagem, como ela mesma dizia, não era o plano. Ela queria estar no comando. E o que se seguiu foi uma sequência de feitos simplesmente impressionante. Pensa só, em 1928 ela cruza como passageira. 4 anos depois, em 1932, ela faz a mesma rota, só que sozinha. Em 1935, ela vira a primeira pessoa a voar solo do Havaí até a Califórnia. E no mesmo ano, continua quebrando um recorde atrás do outro na América do Norte. Era uma sede de desafio que não acabava nunca. Agora, vamos olhar de perto para esse voo de 1932, que foi o mais lendário de todos. Foram quase 15 horas de um voo dificílimo, saindo do Canadá para a Irlanda. Imagina só, ela enfrentou tempestades, gelo se acumulando nas asas do avião, problemas mecânicos, era perigo por todo lado. E quando ela finalmente pousou, não foi só uma viagem concluída. Foi uma prova para o mundo inteiro de que uma mulher tinha a mesma capacidade, a mesma coragem e a mesma habilidade que qualquer piloto homem. E é aqui que a história muda de tom. A gente chega no capítulo final, o mais misterioso de todos. Uma ambição tão grande que acabou se tornando um dos maiores enigmas do século XX. O objetivo final dela era a circunnavegação, ou seja, dar a volta ao mundo voando. Esse era o desafio supremo da aviação naquela época. E foi em 1937 que ela partiu para essa missão, ao lado do navegador Fred Noonan. Eles decolaram no avião deles, um Lockheed Electra 10E. A viagem já estava bem avançada quando, no dia 2 de julho de 1937, aconteceu. Durante uma das etapas mais complicadas, enquanto voavam em direção a uma ilhazinha minúscula no meio do Pacífico, a ilha Howland, o contato pelo rádio simplesmente silenciou, e foi a última vez que alguém ouviu falar deles. E aí, a pergunta que fica no ar há décadas. O que, afinal, aconteceu com Amelia Earhart? Bom, existem algumas teorias principais que tentam explicar o mistério. A mais aceita é a de que o avião ficou sem combustível e caiu no oceano. Simples assim. Outra possibilidade é que eles conseguiram fazer um pouso de emergência numa ilha deserta e talvez tenham sobrevivido por um tempo.
E claro, como em todo grande mistério, tem as teorias da conspiração, que dizem que eles foram capturados por forças japonesas. A verdade? Até hoje, ninguém sabe ao certo. Mas honestamente, o mais importante de tudo não é focar no mistério do fim, e sim no legado incrível que ela deixou. A vida da Amelia Earhart tem que ser definida pelas conquistas dela, e não pelo desaparecimento. Pensa só, ela virou um ícone mundial de independência, de coragem feminina. Ela quebrou barreiras não só na aviação, mas na ciência, na exploração, em tudo. Ela usou a fama que tinha para dar palestras, escrever livros e defender a igualdade. Ela inspirou e ainda inspira milhões de pessoas a desafiar os limites que a sociedade tenta impor. E se a gente quiser ver um legado dela bem concreto, que existe até hoje, é só olhar para The 99s. É uma organização internacional de mulheres pilotas que ela ajudou a fundar lá em 1929. A ideia era simples e poderosa: criar uma rede de apoio e incentivar que mais mulheres entrassem para a aviação. E o resultado disso hoje? Bom, são mais de 6.000 mulheres. É isso mesmo, mais de 6.000 membros. É uma comunidade global que está ativa em mais de 40 países. Isso mostra, de uma forma muito clara, que a visão dela não só deu certo, como continua crescendo e fortalecendo mulheres na aviação no mundo todo. E para a gente terminar, acho que a maior lição que a Amelia Earhart nos deixa está numa frase dela mesma: a aventura vale a pena por si só. É uma mensagem que nunca envelhece, né? Sobre ter coragem, sobre explorar o desconhecido e, mais do que tudo, sobre a importância de simplesmente ousar tentar. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, seguir a gente para mais novidades e compartilhar sua opinião nos comentários. E se quiser saber tudo sobre essa história, vem com a gente no YouTube. Lá temos mais detalhes e conteúdos exclusivos. Não perca!